Parece o paraíso, mas esconde uma crise silenciosa. As 10 nações mais obesas do mundo ficam aqui. Mas como isso aconteceu? Fica aí que eu te conto. Mas antes eu vou te contar uma história que pode ser uma das chaves para resolver esse problema de epidemia de obesidade nessas 10 nações. Em 1965, 6 garotos entre 15 e 20 anos de idade, que estudavam em um colégio interno muito severo, lá na capital de Tonga, resolveram fazer uma grande travessura. Eles queriam ir morar em outro país, Nova Zelândia, que fosse mais flexível do que aquele colégio interno deles. Resolveram, então, roubar um barco de um pescador, um barco de uns 7 metros, com poucos recursos, colocar alguns mantimentos e mar adentro. Esses garotos, na primeira noite, sofreram um grave problema. Tiveram uma tempestade terrível naquela região, onde eles perderam a vela do barco e perderam o leme, ficando à deriva. Ficaram à deriva durante 8 dias, debaixo de sol e chuva, desidratando, até encontrarem a Ilha de Ata. A Ilha de Ata é uma ilha que fica uma distância de Tonga de cerca de 160, 170 quilômetros, e nessa ilha você não tem muitos recursos de sobrevivência, porque você não tem água potável, você depende da água da chuva. Como é uma ilha de 2,5 km, ela não consegue ter rios. E a pouca água potável que você tem dentro dessa ilha é a água que fica, às vezes, nos troncos, ali, nas folhas, retida em algum tipo de canto para beber. Esses jovens ficaram 3 meses na parte mais baixa da ilha, em uma caverna. Começaram a pescar e a sobreviver do jeito que eles podiam, até resolverem ir para o alto da ilha, onde encontraram no alto da ilha uma cabana que tinha sido de povos que habitaram ali naquela ilha, escravos, no início do século XIX. Eles encontraram algumas latas, algumas coisas, e descobriram também que tinha banana lá em cima, tinha também taro, que é o inhame nosso que a gente utiliza no dia a dia, que é super nutritivo, e começaram a se alimentar daquilo e também da pesca ali artesanal que eles começaram a fazer. E para não se manter ociosos, eles também improvisaram exercícios físicos com lata, tudo. Decorreram 9 meses nessa ilha e eles sobreviveram até que apareceu perto, rondando por ali, um barco de pesca. Esse barco de pesca pertencia a um australiano chamado Peter. Peter avistou a ilha, e viu que tinha pessoas ali, jovens, mas ficou com muito medo porque tinha muito pirata, às vezes, naquela região, e por ele ficou com medo de se aproximar. Como ele viu que se tratava de jovens seminus que estavam ali, se dispôs a fazer esse contato. Um deles foi até o barco de Peter e falou que eles eram náufragos e que tinham vindo da ilha de Tonga. Peter, de imediato, pegou o rádio, se comunicou com as autoridades de Tonga, onde confirmou os nomes deles, que de fato estavam perdidos, e as autoridades de Tonga informou que já tinha existido até o funeral deles, porque eles acreditavam que esses jovens haviam morrido. Peter pegou esses jovens e levou até a ilha de Tonga, deu essa carona, onde chegando lá, as famílias comemoraram muito, porque já eram tidos como mortos, e muita gente feliz na ilha de Tonga. Tanto é que Peter recebeu uma concessão especial para pescar lagosta, uma lagosta rara que eles têm lá, que são dados para poucos na ilha e para estrangeiros nenhum. Mas no dia da festa para Peter, os jovens não puderam ir, porque já estavam presos, porque havia roubado o barco de pesca e não tinham pago ao pescador, que lá teria que pagar o roubo. Peter, com seus contatos, fez um contato com um jornal americano e vendeu a história. Foi o que ajudou a pagar o barco de pesca. E esses jovens, essas fotos que vocês estão vendo aí, foi um jornalista americano que foi até lá e levou os jovens de volta à ilha e fez a reconstituição dessa saga desses jovens todos. O que isso tem a ver com as 10 nações mais obesas do mundo? Segura aí que eu te conto já. Esse é um relatório da ONU. São as 10 nações que constaram
no mais alto índice do Atlas Mundial da Obesidade de 2024. 10º lugar, Estados Federados da Micronésia. Ela tem uma obesidade e sobrepeso de 48,19% da população. Em 9º lugar, nós temos a Polinésia Francesa, com 49%. Em 8º lugar, nós temos Samoa, com 63,69%. Em 7º lugar, nós temos Tuvalu, com 65,25%. Em 6º lugar, Niue, com 67,27%. Em 5º lugar, nós temos as Ilhas Cook, com 69,58%. Em 4º lugar, aí nós já temos um nível de obesidade que ultrapassa 70%. É Tokelau. Tokelau fica com 71,02%. Em 3º lugar, nós temos Nauru, 71,06%. Em 2º lugar, nós temos Tonga, com 72,35%. Em 1º lugar, Samoa Americana, 75,92%. Vale salientar que todos esses países têm uma renda média e alta, não são países de renda muito baixa. O paradoxo dessa ilha do Pacífico, com essas belezas naturais incríveis, é a degradação da saúde da sua população cada vez avançando mais. São ilhas do Pacífico, eles possuem um isolamento geográfico muito grande, tem uma dependência alta de importação de alimentos. É de grande beleza natural, mas o que impera lá é o enlatado e o refrigerante. Por que isso? O deslocamento de alimentos frescos, às vezes, de algumas regiões do mundo, é muito caro. E é um processo, às vezes, difícil de ser feito, de algumas frutas, alguns legumes. Mas essas ilhas, cabe lembrar que elas sempre tiveram o seu cultivo próprio de alimentos saudáveis. Mas, hoje, muitos alimentos importados estão sendo levados porque tem um custo barato e não tem problema de deteriorar nessa longa viagem que se faz pelo esse isolamento geográfico que existe. Aí você pode se perguntar, como eles chegaram a isso? Eles chegaram a isso da seguinte forma. Primeiro, abandonaram as suas dietas naturais, que era a base de peixe, coco, taro, que é o nosso inhame, que era uma dieta extremamente nutritiva e de baixa caloria. Essa dieta foi substituída por arroz, macarrão, carne enlatada, que são produtos industrializados que chegam a essas ilhas com um preço acessível, mas também chega com essa carga calórica muito alta. O turismo ele virou um catalisador de alimentos calóricos. A gente sabe que muita gente pelo mundo inteiro tem péssimos hábitos alimentares, principalmente em algumas nações onde tem um poder aquisitivo bem alto e costumam fazer muito turismo para essas belas regiões. E para agradar turista, se passou a ter nas prateleiras dos mercados e a vender muito produtos processados, sucos enlatados, muita coisa à base de açúcar. Empanados, eles utilizam, comem muito empanado. Existe a teoria da genética adaptativa, que seria a teoria do gene econômico. É uma predisposição ao armazenamento de gordura, mas não é um fator científico relevante para você ter essa epidemia de obesidade. Consequências que vão além da saúde são crises na saúde pública, como por exemplo, você tem diabetes, hipertensão. Em Tuvalu, por exemplo, 40% dos adultos eles já são diabéticos. Outro problema grave é a erosão cultural. Jovens já desconhecem práticas que seus ancestrais usavam, como pesca, agricultura, danças e outras coisas mais que movimentavam. Hoje você já tem muito veículo rodando dentro dessas ilhas e a prática de você andar já não faz mais. É muita moto, muito carro. A dependência econômica é outra coisa, porque o círculo vicioso entre turismo, importação e doenças crônicas é gravíssimo lá. Soluções. Samoa já tem taxas mais altas para bebidas açucaradas. Em Tuvalu e Niue, estão investindo muito em agriculturas comunitárias. Escolas em Tonga e Ilhas Cooks
estão ensinando nutrição baseada em alimentos locais. A Organização Mundial da Saúde, a ONU, tem dado muito apoio em Nauru. Turista como agente de mudança. O turista ele tem que entender que ele não pode poluir o meio ambiente, mas muita gente hoje faz campanha para isso, principalmente nessas ilhas, mas também ele não pode poluir a cultura dessas ilhas. Ele não pode cobrar os seus alimentos excessivamente gordurosos e palatáveis ter naqueles locais. O turista mais sensível, mais inteligente, ele vai querer levar as boas sensações daqueles locais. Ele vai perguntar ali quais são as comidas típicas, vai provar coisas novas, vai degustar coisas novas. Quem já viajou pelo Brasil ou fora do Brasil sabe que o paladar, aquela cultura local impregna em você e você vai ter boas lembranças daqui. Quem viaja mesmo para o Nordeste, pelo litoral, chegando naquela região de Paulo Afonso, sabe que ali existe carne de bode maravilhosa, chegando ali em Santa Bárbara, Jorro. Você vai para Minas Gerais, um tutua mineira, culturalmente, é algo muito interessante de você degustar, você provar uma feijoada carioca, um vatapá caruru, vatapá baiano, faz parte da cultura e isso risca na nossa sensibilidade e sempre a gente vai lembrar disso tudo. Agora você vai e leva a sua poluição cultural para comer os pacotinhos e alimentos processados para aquela cultura, você acaba contaminando também aquele povo. A história dos meninos lá de Tonga é um grande exemplo do que esse povo pode fazer. Eles lá eram magros naquela época. Hoje você já não encontra pessoas assim. A maioria são realmente obesas. Hoje você pode pegar aquela história e saber o seguinte, exemplos aí. A ilha de Ata é uma ilha sem recursos para a sobrevivência humana. Aonde eles vivem, essas ilhas hoje, tem sim recursos. Você tem recursos de alimentos tradicionais lá que você pode extrair, que é um ensinamento para nós da humanidade. Nós utilizar nossos alimentos tradicionais que nós temos em cada região nossa que é produzido, que já é normalmente customizado. A lição deles de sobrevivência com recursos naturais pode ser adaptativa, sim, a essas nações que estão cada vez mais sofrendo com essa pandemia. Segundo o relatório da ONU de 2023, 9 milhões de pessoas no mundo morrem de fome ou doenças causadas pela fome. 11 milhões de pessoas morrem devido a alimentos processados. 11 milhões de pessoas por ano, 2 milhões a mais. São doenças que vêm desses alimentos processados, diabetes, doenças cardiovasculares e outras. O maior problema disso tudo é que hoje esses alimentos processados estão cada vez mais nas camadas mais pobres das populações. A indústria de alimento tem acelerado muito esse processo e barateando bastante esses produtos, causando uma grande pandemia mundial e mortes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, passe a nos seguir, clique no sininho para ativar as notificações, que aqui a gente tem sempre conteúdos como esse, voltado para a saúde, o bem-estar, longevidade, nossa e global.